Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para fazer a aula de revisão para a prova de recuperação do segundo bimestre. Fiquem calmos, a prova de revisão, a prova de recuperação, ela já foi feita. Você que está assistindo esta aula é porque você não fez. E aí, eu estou dando aí esta mãozinha para você rever tudo que vai cair na prova de recuperação do segundo bimestre. A prova de recuperação do segundo bimestre é composta por 10 questões, todas objetivas. Ela tem interpretação de texto, passado simples, quantifiers e pronomes possessivos adjetivos e pronomes possessivos, certo? Todos esses arquivos em PowerPoint estarão dispostos aí no eClass para vocês, para que vocês possam reler e rever, assim também como os links destas aulas de cada assunto que eu citei individualmente. Este vídeo aqui é só um compilado de revisão para você, ok? Vamos começar com o passado simples, certo? Passado simples, assim como o nome próprio já diz, é um tempo verbal simples e que relata ações do passado, ações que começaram e terminaram no passado. Os verbos se dividem em dois grupos, verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares são aqueles que mantêm um padrão, uma regularidade na sua terminação no passado simples na forma afirmativa. Ou seja, os verbos regulares terminam em ed no final, certo? Já os verbos irregulares não seguem nenhuma dessas regras, eles usam uma terminação diferente para cada verbo e, para tanto, existe a lista dos verbos irregulares, a mesma que já foi fornecida para vocês em aula presencial, em papel, assim como durante já a pandemia, durante a quarentena, foi enviado a vocês por arquivo PDF, ok? Você pode usar essa lista para consulta aí durante a prova de recuperação, não tem problema algum. Voltando para os verbos regulares, nós temos a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Na forma afirmativa, o verbo regular termina em ed. Por exemplo, verbo arrive, que é o verbo chegar, por exemplo. Ele já termina em e, então você não precisa acrescentar mais ed. Você vai só acrescentar de, certo? Mas, por exemplo, outros verbos, verbo want, que é querer, você acrescenta ed porque ele é um verbo regular. Então, I want flowers, eu quero flores. Se eu colocar esta frase na forma de passado simples, I wanted flowers, eu queria flores. Verbo like, que é gostar, já termina em e, então você só acrescenta de. Verbo play, que é um verbo regular, que termina em y, mas é antecedido por uma vogal, play, P-L-A-Y. Você vai acrescentar o ed e manter o y. Por quê? Porque tem uma vogal antes desse y, ok? Já o verbo try, que é tentar, experimentar, ele também é regular e ele é formado por 3 consoantes, T, R e Y. E é regular, então você tem que acrescentar ed aqui. Como o verbo try tem 3 consoantes e antes do y tem o R, que é uma consoante, você vai tirar o y, acrescentar i no lugar do y, mais o ed, e vai ficar tried, ok? Já nos verbos que são monossílabos tônicos e terminam em consoante, vogal, consoante, aí você dobra a última consoante. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Plan fica planned. Então, você acrescentou o ed, mas também dobrou a última consoante, que neste caso é o N. Ok? Very good. Olha o verbo stop. O verbo stop tem 2 sílabas. O S, que é uma sílaba sozinha, mais o top, stop. O top termina em consoante, vogal, consoante. E por isso vai dobrar a última consoante, no caso o P, mais o ed para acrescentar no passado. Então, stopped. Muito bem. Vamos adiante. Os verbos irregulares, conforme eu disse antes, eles obedecem a uma lista dos verbos irregulares, que você já tem conhecimento em papel e também por PDF.
Eu coloquei aqui alguns exemplos. O verbo bring, por exemplo, que é trazer, fica brought, trouxe. O buy, que é comprar, fica bought, comprou. Speak, que é falar, fica spoke, que é falou. E assim por diante. As formas afirmativa, negativa e interrogativa nós vamos ver agora. Olha o exemplo ali. You played volley well. Você jogava vôlei bem. E na forma afirmativa, o verbo foi flexionado, conjugado. Na forma negativa e interrogativa, nós usamos auxiliares. E os auxiliares do passado simples são o did, para perguntas, e didn't, para negações. Então, na frase You played volley well, você jogava vôlei bem, fica You didn't play volley well, você não jogava bem vôlei. Ok? Já essa mesma frase na forma interrogativa fica Did you play volley well? Você jogava bem vôlei? Beleza. Olha outros exemplos aqui. They went to school. Eles foram para a escola. Went é passado do verbo go. Já na forma negativa, esta mesma frase fica They didn't go to school. Eles não foram para a escola. E did they go to school? Eles foram para a escola é a forma interrogativa, por isso eu usei o auxiliar did, ok? Outro exemplo, he swam, ele nadou, ele nadava. He didn't swim, ele não nadava. Did he swim? É uma pergunta, ele nadava? Ou ainda, where did he swim? Onde ele nadou? Vejam aí, na primeira frase, está afirmativa, o verbo foi flexionado, conjugado. He swam. He didn't swim. Ele não nadou. Did he swim? Ele nadou. Where did he swim? Onde ele nadou. Ok? As palavras-chave. Yesterday, last week, last night, 2 days ago, on Saturday, last weekend. What did they do last Tuesday? O que eles fizeram, né, na terça passada. Palavra que é frase que está no passado simples e a gente identifica aí pelo last. Viram que o passado simples está resolvido, né? Eu sei que vocês sabem. Agora nós vamos continuar com os possessive adjectives, tá? Os possessive adjectives e os possessive pronouns. Nos pronomes possessivos nós temos pronomes do sujeito, pronomes do objeto, pronomes reflexivos, pronomes possessivos adjetivos e os pronomes pessoais. Aqui, para esta avaliação, nos interessa saber os pronomes possessivos adjetivos e os pronomes possessivos, certo? Muito bem, aqui eu estou listando para vocês e ali estamos falando sobre os possessive adjectives e os possessive pronouns. Pessoal, é legal comentar que os pronomes, no inglês, eles não têm variação, não tem plural e singular, eles são gerais, certo? Aqui, nesse slide, nós temos ali os possessive adjectives. My, his, her, its, our, your e their. Eles estão ali, meu, minha, meus, minhas, dele, dela, o its ele é usado para um objeto ou para um animal. Our, nosso, nossa, nossos, nossas. Yours, seus, suas. E their, deles ou delas, ok? Aqui são exemplos do pronome do sujeito. Aqui dos possessive adjectives. This is my purse. Esta é a minha bolsa. Observem que os possessive adjectives estão sempre juntos do objeto, do substantivo, certo? Dando classificação a esse substantivo. Essa bolsa tem milhões, mas esta bolsa é minha, eu estou classificando. That is their house. Aquela é a casa deles. Casa deles. Sarah is her brother. Sarah é irmã dele. John is his father. João é o pai dele. Muito bem. Os possessive pronouns, que não são os adjectives, já são diferentes. Ó. Mine, his, her, its, ours, yours e theirs. Coloquei ali também a tradução para vocês saberem distinguir. A diferença dos possessive adjectives para os possessive pronouns é que os possessive adjectives estão ao lado do substantivo.
E os possessive não, eles substituem o substantivo para não ter que escrever ou falar duas vezes, certo? Então, olha só. My car is blue, yours is red. Meu carro é azul, o seu é vermelho. Tá vendo ali, my car? Por que o my tá com Y ali? Porque ele é possessive adjective. Meu carro. Carro é o substantivo e eles estão juntinhos, um ao lado do outro. Já depois da vírgula, yours is red. O que é esse yours? Yours é o seu o quê? Seu carro. Por isso que esse yours está com esse S, porque ele é possessive, ele não é adjective. Mike always write emails to Dan. Aqui é pronome do objeto já, né? Mike sempre escreve e-mails para eles. Muito bem. Aqui é tranquilo? Na apostila 2 de vocês, no módulo 1, os possessive adjectives e os possessive pronouns que nós fizemos os exercícios juntos estão na página 4 e 5. Então, tá lá para você poder acompanhar também, ok? E por último, nós vamos falar aqui agora dos quantifiers. Quantifiers são os quantificadores, são aquilo que a gente quantifica. Tem a lot of, a few, some, much, many, a little, tá? Então, nós vamos ver aqui, ó, os quantifiers nós usamos para os nomes contáveis e incontáveis. Então, olha o exemplo. How many cars are in the garage? Quantos carros tem na garagem? Many é usado para nomes contáveis. O que são contáveis? Objetos, pessoas e lugares. E o que é incontável? Sentimentos, a gente não consegue quantificar sentimentos. A expressão time, a expressão tempo, não é quantificável. Por que não é quantificável? Porque o que é quantificável é a unidade de tempo. Unidade de tempo, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios. Esses são contáveis, porque são unidades de tempo, é aquilo que se conta o tempo. Já o tempo, já diria Einstein, é relativo. Então, a expressão time você não quantifica. Sentimentos, não quantifica. E a expressão money não se quantifica. Dinheiro é um termo muito amplo. O que se conta referente a dinheiro é a unidade monetária, certo? São as moedas, reais, dólares, ienes, euros, libras, são contáveis, são unidades monetárias. Mas, além disto, eu posso não ter dinheiro nenhum aqui no meu bolso agora, mas eu posso ter talão de cheque, eu posso ter cartão de crédito, eu posso ter cartão de crédito, eu posso ter cartão pré-pago, eu posso ter um vale, eu posso não ter nada disso e ter bens, ter imóveis, né? Eu posso ter carros, posso ter, enfim, N coisas, bens mesmo. E aí o dinheiro é muito amplo. Então lembre bem que unidade monetária aí sim é quantificável. Para nomes contáveis, a gente usa much e many para muitos. Para contáveis, many. Muitos é para contáveis. E much é muitos para incontáveis. O contrário deles é little e few. Little é pouco para incontáveis, para substantivos incontáveis. E few para nomes contáveis, pouco, ok? Mas, conforme eu tinha dito antes, there are some pencils on the table. Tá aí no exemplo. Há alguns lápis em cima da mesa. Lápis é contável, mas eu não sei quantos são. Então, eu digo, there are some pencils on the table. Há alguns lápis em cima da mesa. Outra forma, there is some water in the glass. Há um pouco de água no copo. Eu não sei quantos ml. Eu sei que tem um pouco de água. Então, por isso que eu estou usando some. Some é usado para contável e incontável em frases afirmativas para pouco, quando significa pouco, algum. Muito bem.
Olha agora esta frase. There is a lot of orange juice in the glass. Há muito suco de laranja, tá? Há muito suco de laranja no copo. Eu não sei quanto, eu sei que eu achei bastante. Eu achei bastante porque é mais da metade. Então, a lot of, ou a lot of, é muito para contável e para incontável, para frases afirmativas. Olha agora. There are a lot of houses. Há muitas casas. Casas são contáveis. Mas, como é uma frase afirmativa, eu estou usando a lot of. Há muitas casas. Muito bem. There is a lot of water in the bottle. Há muita água dentro da garrafa. Eu não sei quanto, se é 100 ml, se é 200 ml, se é 500 ml, mas quando eu falo que é muita água dentro da garrafa, eu estou dando a ideia de que há bastante, que há mais da metade, ok? There are a few lamps in the living room. Há alguns abajures, alguns poucos abajures na sala de estar. É contável, por isso eu usei few, a few. E aqui, there isn't any milk in the fridge. Não há nenhum leite na geladeira, certo? Leite, eu não estou especificando se é garrafa, se é pote, se é copo, se é xícara. Então, por isso eu usei N. E N é usado para frases negativas. Muito bem. Is there any water in the bottle? Mais um exemplo aí de frase interrogativa. Então, eu pergunto N. There are a lot of flowers in my garden. Há muitas flores no meu jardim. Frase afirmativa. Quero dizer que são muitas, não sei quantas, então a lot of. There aren't any lamps in my bedroom. Não há nenhuma lâmpada no meu quarto. Eu usei any porque a frase é negativa. Very good. There is some water in the bottle. Há um pouco de água na garrafa. Are there any chairs in the kitchen? Há alguma cadeira na cozinha? É pergunta, por isso que eu estou usando any. Some, porque é frase afirmativa. A lot of, porque é muitas para frases afirmativas. Ok? Olha agora o exemplo ali. There are biscuits in the packet. Há biscoitos na embalagem, no pacote. Biscuits é contável, não é? Então, biscuits. A little é para incontável. A lot é muitos para contáveis e incontáveis, mas está faltando off. Então, eu vou ficar com a letra A. There are a few biscuits in the packet. Há poucos, alguns, biscoitos na embalagem, no pacote. Na número 2, we've got time before the plane leaves. Nós conseguimos tempo antes do avião sair. A few eu já vi que é alguns ou um pouco para contáveis. A little é alguns ou um pouco para incontáveis. E a lot é muito. Então, nós conseguimos um pouco de tempo antes do avião partir. Então, eu vou usar time, como a palavra ali é time, a gente falou dessa expressão, a little time, eu consegui um pouco de tempo. E a número 3, he eats a lot. Ele come muito. Então, aqui estão as explicações, tá? Para vocês. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Vai dar tudo certo e eu estarei com vocês. Bye!